compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, o Excelentíssimo Sr. Dr. António Luís Santos da Costa, a fim de tomar posse do cargo de Primeiro-Ministro, para que foi nomeado por decreto do Presidente da República número 129-B de hoje, publicado no Diário da República, primeira série, primeiro suplemento ao número 232 da mesma data. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. António Costa acaba de ganhar um lugar na história, é o primeiro líder partidário a chefiar um governo sem ter ganho as eleições. António Costa tem um vasto currículo político, governativo e uma experiência em negociações que será útil agora. Um desafio grande é aquele que tem pela frente, já que a sobrevivência do governo depende exclusivamente do Bloco e do PCP, com quem António Costa estabeleceu um acordo inédito. Por Sua Excelência o Presidente da República lhe foi conferida a posse do referido cargo, em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por Sua Excelência o Presidente da República e que eu, Arnaldo Pereira Coutinho, Secretário-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. O momento em que Cavaco Silva confere a posse a António Costa, que chega ao cargo de Primeiro-Ministro aos 54 anos. Dias do mês de novembro de 2015, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, as individualidades abaixo indicadas, a fim de tomarem posse dos cargos para que foram nomeadas por decreto do Presidente da República, número 129-C de hoje, publicado no Diário da República, primeira série, primeiro suplemento ao número 232 da mesma data. Augusto Ernesto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Vai ser o número 2 do Governo. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É um dos ministros mais experientes no novo Executivo, foi ministro de António Guterres e José Sócrates, responsável pelas pastas da Educação, da Cultura, dos Assuntos Parlamentares e da Defesa. Agora será o rosto de Portugal lá fora. Tem 59 anos e confessa que gosta de polémicas e de malhar na direita, mas a partir de hoje está também obrigado a ser diplomático. Maria Manuel de Lemos Leitão Marques, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Já tinha sido uma aposta de António Costa há 10 anos e volta a ser. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Em 2005 criou o Simplex e tornou-se o rosto de uma das reformas mais emblemáticas do governo de José Sócrates. Chegou a secretária de Estado nessa altura, agora torna-se ministra com a mesma responsabilidade, reformar a máquina do Estado. Diz que não gosta de falhar. Tem 63 anos e é casada com o constitucionalista Vital Moreira. Mário José Gomes de Freitas Centeno, Ministro das Finanças. Tornou-se conhecido quando António Costa o chamou para coordenar o programa económico do PS. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem uma prioridade, elaborar o orçamento para o próximo ano. Já prometeu respeitar os compromissos de Portugal e garantiu que o limite do déficit será atingido a um ritmo mais lento para acabar com algumas medidas de austeridade. Há quem lhe chame liberal, um rótulo que rejeita. José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes, Ministro da Defesa Nacional. Tal como Mário Centeno, é também um estreante no governo. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Azeredo Lopes herda umas Forças Armadas que sofreram cortes e reduções nos últimos 4 anos e vai trabalhar nos próximos 3 meses com um Presidente e Comandante Supremo que tem criticado muito. Nas últimas semanas acusou Cavaco Silva de radicalizar posições movido por rancores pessoais Maria ou ideológicos. Constança Dias Urbano de Sousa,
Ministra da Administração Interna. Mais uma estreante no Governo, mas já conhece o Ministério onde vai trabalhar. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Foi assessora de António Costa na Administração Interna, que agora lhe confia a pasta. É considerada uma especialista nesta área, coordenou, por exemplo, a Unidade de Justiça e Assuntos Internos na representação de Portugal em Bruxelas. Agora terá de resolver, por exemplo, o dossiê dos refugiados que querem vir para Portugal. Dias Van Dunen, Ministra da Justiça. Protagoniza uma das grandes surpresas deste governo. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Conhece bem a pasta que vai titular, é magistrada do Ministério Público e até agora era responsável pelo maior distrito judicial do país, o de Lisboa. Esta é a primeira experiência política que tem e já fez história. É a primeira negra a presidir a um ministério em Portugal. Arménio do Nascimento Cabrita, Ministro Adjunto. Vai ter um papel importante na coordenação política do governo. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É amigo de António Costa desde a universidade e já trabalhou com ele no Ministério da Justiça no tempo de António Guterres. Agora a tarefa será mais difícil. É preciso garantir a sobrevivência de um executivo que depende dos partidos à esquerda. Terá pela frente negociações complexas e delicadas. João Barroso Soares, Ministro da Cultura. Não tem experiência de governo, mas tem um longo currículo político. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aos 66 anos já foi deputado, eurodeputado e autarca. Para o Ministério da Cultura leva, por exemplo, os conhecimentos adquiridos enquanto vereador responsável por essa área, numa altura em que Lisboa foi a capital europeia da cultura. Confere peso político a um ministério que o PS quer valorizar. Manuel Frederico Tujal de Valsacina Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu, abaixo-assinado, confirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É considerado o discípulo do antigo ministro Mariano Gago, está de regresso a um gabinete que conhece bem, já foi secretário de Estado nos governos de José Sócrates e era uma das vozes mais críticas da política de Passos Coelho para a ciência. Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação. É o ministro mais jovem à frente da pasta da Educação, tem 38 anos. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É investigador na área do cancro e estava há 15 anos a viver no estrangeiro. Nas legislativas, trocou a Universidade de Cambridge por um lugar no Parlamento e agora deixa de ser deputado para passar a ser ministro. Aos que lhe apontam a falta de experiência, responde que isso pode ser combatido ouvindo, aprendendo e trabalhando. Vai para um ministério que tradicionalmente é um dos mais difíceis. José António Fonseca Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Regressa ao Ministério onde trabalhou no tempo de António Guterres e José Sócrates. Vieira da Silva é responsável por uma das principais reformas estruturais, a da Segurança Social, quando o cálculo das pensões passou a depender da esperança média de vida. Tem 62 anos. Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde. Protagoniza mais uma estreia no governo. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Foi responsável pelas propostas do PS para a saúde, agora vai executá-las. Sobre o governo anterior, disse que Passos Coelho seguiu o caminho mais fácil, mandou cortar sem reformar. É médico e gestor hospitalar. Tem 57 anos. Pedro Manuel Dias de Jesus Marques, Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Mais um antigo secretário de Estado que António Costa promove a ministro.
Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Foi o braço direito de Vieira da Silva na Segurança Social, agora muda de área. Pedro Marques tem um dos dossiês mais importantes do Executivo, a gestão dos fundos comunitários, importantes para fomentar o crescimento da economia. Manuel de Herédia Caldeira Cabral, Ministro da Economia. Era muito apontado como o provável ministro de um governo do PS. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Não é militante, mas a colaboração com os socialistas é antiga. Foi assessor de Teixeira dos Santos nas finanças e de Manuel Pinho na economia. Faz parte do grupo de economistas escolhidos por António Costa para elaborar o programa do PS. Agora terá de promover o crescimento económico sem contar com a descida da taxa social única, que caiu nas negociações com os partidos à esquerda. João Pedro Soeiro de Matos Fernandes, Ministro do Ambiente. É a primeira vez que integra um governo, mas já conhece o ministério onde vai trabalhar. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Foi braço direito dos secretários de Estado de Elisa Ferreira no executivo de António Guterres, agora presidia a empresa Águas do Porto e a controversa reestruturação no setor é um dos primeiros dossiês que tem para decidir. O outro é a também polémica privatização da EGF, que gera os resíduos urbanos e que a esquerda quer reverter. Manuel Capolas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Volta a ocupar o mesmo lugar que teve nos governos de António Guterres. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Capolas Santos não terá dificuldade em dominar os dossiês, até porque nos últimos 10 anos esteve no Parlamento Europeu, também dedicado à agricultura. Recebeu até um prémio como o melhor eurodeputado nessa área. Tem 64 anos. Ana Paula Mendes Vitorino, Ministra do Mar. É a última ministra a tomar posse esta tarde. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Paula Vitorino foi secretária de Estado dos Transportes durante o primeiro governo de José Sócrates, agora é promovida a ministra numa nova área, a do mar, a que o PS atribui pela primeira vez o estatuto de ministério e que pode ser importante para a economia nacional. Tem 53 anos e é casada com o também ministro Eduardo Cabrita. E assinado o respectivo auto, por Sua Excelência o Presidente da República, lhes foi conferida a posse dos referidos cargos. Em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por Sua Excelência o Presidente da República e que eu, Arnaldo Pereira Coutinho, Secretário-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. O momento em que Cavaco Silva confere a posse aos 17 ministros deste 21º Governo Constitucional. O governo que hoje toma posse foi formado na sequência da crise política aberta pela rejeição do programa do 20º Governo Constitucional. Nos termos da Constituição, tal implica automaticamente a sua demissão, ficando o Executivo limitado à prática dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos. Ao Primeiro-Ministro cessante, que chefiou o Governo de Portugal durante mais de 4 anos, bem como aos membros dos seus governos, expresso público reconhecimento pelos serviços prestados ao país em circunstâncias muito difíceis e desejo os maiores sucessos pessoais e profissionais. Da demissão do Governo e tendo presente que se vive um tempo em que o Presidente da República não dispõe da faculdade de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições, decidi auscultar a opinião dos parceiros sociais e de instituições e personalidades da nossa vida pública, conhecedoras da realidade económica, social e financeira do país. Nessas audiências,
obtive informações relevantes sobre as opções de política económica que devem ser seguidas em ordem a preservar a trajetória de crescimento e de criação de emprego, a estabilidade do sistema financeiro e o financiamento do Estado e da economia, assim como sobre a importância do cumprimento das regras de disciplina orçamental e de sustentabilidade da dívida pública. O parlamentar que se comprometeu a não inviabilizar a entrada em funções de um novo Executivo, o que confere às forças políticas envolvidas a responsabilidade pelo Governo que hoje é empossado. Minhas senhoras e meus senhores, a entrada em funções do 21º Governo Constitucional inicia um novo ciclo político. No entanto, os objetivos estratégicos do país permanecem. Como afirmei no passado dia 30, o superior interesse nacional é muito claro. Devemos consolidar a trajetória de crescimento económico e preservar a credibilidade externa. Não podemos regredir num caminho que foi árduo, em que foram pedidos muitos sacrifícios aos portugueses. Existe, e como referi então, e cito, existe só o Governo que agora toma posse, que respeita as regras europeias de disciplina orçamental aplicáveis aos países da zona euro e subscritos pelo Estado português, nomeadamente o Pacto de Estabilidade e Crescimento e o Tratado Orçamental, de modo a que Portugal saia rapidamente do procedimento por déficit excessivo, reduza o rácio da dívida pública e alcance o objetivo de médio prazo fixado para o déficit estrutural. Fim de citação. Trata-se de compromissos de Estado que a Assembleia da República sufragou por esmagadora maioria. No momento histórico que atravessamos, é uma ilusão pensar que um país como Portugal pode prescindir da confiança dos mercados financeiros e dos investidores externos, e bem assim do apoio de instituições internacionais. Importa a este propósito ter presente algumas verdades elementares de política económica que, por serem lembradas por entidades independentes e credíveis, um Governo não pode deixar de ter em conta. Já este mês, a OCDE, referindo-se às perspectivas económicas para Portugal, afirmou: o não cumprimento dos objetivos orçamentais afeta negativamente a confiança e aumenta os juros dos empréstimos. Por outro lado, no seu último relatório, o Conselho de Finanças Públicas advertiu, e cito: o país precisa de um modelo de crescimento estável da economia e do emprego, assente no aumento da produtividade e da competitividade da economia, e não no seu endividamento e no aumento das despesas públicas. Se espera que aponte as prioridades do novo Governo. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Primeiro-Ministro cessante, demais autoridades civis, militares e diplomáticas, colegas de Governo, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra, mas é sobretudo com profundo sentido de serviço ao país e à República que hoje assumo, diante de todos os portugueses, meus concidadãos, a exigente tarefa de liderar o Governo de Portugal. Num tempo que todos sabemos ser de muitas incertezas e de enormes desafios para o nosso país, mas também para a Europa e para o mundo, não ignoro e, portanto, não minimizo as muitas dificuldades que temos pela frente, nem as restrições que limitam o nosso leque de opções e que condicionarão a nossa ação. Mas quero que o país saiba que o Governo que hoje aqui toma posse não é um Governo temeroso do futuro, angustiado com o peso das suas competências, ou preso de movimentos ante a dimensão das suas tarefas. Que não fique a mínima dúvida. Este é um Governo confiante. Confiante, antes de mais, no seu projeto mobilizador do país,
na sua capacidade de trabalho e na solidariedade da maioria parlamentar que lhe manifestou apoio e que lhe confere inteira legitimidade. O resultado das eleições legislativas do passado dia 4 de outubro confronta todos os agentes políticos com uma dupla responsabilidade. Por um lado, a todos exige um esforço adicional de diálogo e compromisso, de modo a que seja possível assegurar um governo coerente, estável e duradouro. Por outro lado, o respeito do sentido claro da votação popular exige que o Governo assuma como sua linha de orientação a mudança das políticas, dando prioridade ao crescimento económico, à criação de emprego, à redução das desigualdades, assim permitindo, em bases mais sãs e sustentáveis, a consolidação orçamental e o equilíbrio das contas públicas. O Governo que hoje aqui se apresenta está precisamente à altura dessa dupla responsabilidade. Por um lado, é fruto de um compromisso político maioritário, alcançado no novo quadro parlamentar, correspondendo assim à vontade genuinamente democrática que se expressa no Parlamento, diretamente eleito pelos cidadãos. Por outro lado, perfilha um programa claramente apostado no virar de página da austeridade e orientado para mobilizar Portugal e os portugueses num triplo propósito: mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade. Vale a pena lembrar que o Parlamento livremente eleito pelo povo é tão plural quanto quem o elegeu. Da mesma maneira que numa eleição todos os votos contam, também contam todos os mandatos parlamentares, quer para efeitos de representação, quer para efeitos de governação. A democracia portuguesa ficou demasiado tempo refém de exclusões de facto que limitavam o leque de soluções políticas possíveis e defraudavam o sentido do voto de boa parte dos nossos concidadãos. A solução política que viabiliza este Governo valoriza o pluralismo parlamentar, diversifica as alternativas ao dispor dos portugueses e, por isso, contribuiu para enriquecer a nossa democracia. O Governo provém da Assembleia da República e é perante a Assembleia da República que responde politicamente. É preciso, por isso, que a formação e a orientação programática do Governo respeitem a sua composição e realizem os compromissos que essa composição, ao mesmo tempo, exige e permite. Com a entrada em funções deste Governo, termina um momento político, certamente complexo e delicado, mas inteiramente normal numa democracia parlamentar. Através de um processo de diálogo político transparente e democrático, formou-se uma maioria estável que assegura, na perspectiva da legislatura, o suporte parlamentar duradouro a um Governo coerente. Hoje, empossado por Vossa Excelência, Sr. Presidente, o 21º Governo Constitucional torna-se o Governo de Portugal. É agora tempo de assumirmos todos por inteiro as nossas responsabilidades. O que quer dizer, no que respeita ao Governo, a máxima lealdade e cooperação institucional com o Presidente da República, no respeito escrupuloso pelas suas competências próprias, pelas competências próprias do Parlamento e do Poder Judicial, no apreço pelas autonomias regionais e o do poder local, na cultura do diálogo e da concertação social, na modernização e dignificação da administração pública, na transparência e prestação de contas face ao conjunto dos cidadãos. Este é um Governo de garantia. Da garantia fundamental e primeira de um Estado de Direito Democrático, o respeito pela nossa lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa.
da garantia da continuidade do Estado nos seus compromissos internacionais e no quadro da União Europeia, da garantia da estabilidade, do quadro das opções estratégicas que a geografia, a história e a vontade soberana do povo português definiram como o novo lugar que o 25 de Abril abriu ao Portugal democrático. O lugar de Portugal na União Europeia e na zona euro. O lugar de Portugal na comunidade dos países de língua portuguesa. O lugar de Portugal na grande ligação atlântica, incluindo na organização do Tratado do Atlântico Norte. O lugar de Portugal na comunidade internacional, no sistema das Nações Unidas e demais organizações multilaterais. Portugal afirma-se em todos estes domínios através das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, da qualidade da sua diplomacia, bem como da cooperação para o desenvolvimento, a língua e a cultura que a veicula e na segurança cooperativa, designadamente através das Forças Armadas. Todos sabemos que o país atravessou momentos muito duros ao longo destes últimos anos. Ninguém tenha dúvidas. O trajeto que seguimos deixará marcas profundas, ainda por muito tempo. Alguns dirão que tinha de ser, outros dizem que havia alternativas. Por mim, confio à história esse debate, porque julgo ser meu dever e dever do governo que lidero centrar-se no que lhe é exigido hoje para construirmos coletivamente o nosso futuro. Mas o que, em qualquer caso, não podemos ignorar é que, infelizmente, e depois de tantos sacrifícios, a nossa sociedade está hoje mais pobre e desigual. A nossa economia mais enfraquecida no seu potencial de crescimento e o país mais endividado. O aumento e proteção do rendimento disponível das famílias, o alívio da asfixia fiscal da classe média, o desendividamento e condições de investimento das empresas, o combate à pobreza, a garantia de serviços e bens públicos essenciais são necessidades do tempo da urgência social e da urgência económica, condições do relançamento da economia e da criação de emprego. Mas a satisfação das necessidades do país não se basta neste tempo da urgência. Antes, exigindo a continuidade que permite enfrentar os bloqueios estruturais à competitividade que tanto têm dificultado a adaptação da economia nacional ao novo quadro resultante da globalização, do alargamento da União Europeia e da participação na zona euro. Como comprovamos dolorosamente, não recuperamos competitividade por via do empobrecimento coletivo, da precarização do trabalho ou do sacrifício da qualidade e proximidade dos serviços públicos. A austeridade não gera crescimento, nem a desvalorização interna gera prosperidade. As reformas que temos de fazer são outras e exigem persistência e continuidade no investimento no conhecimento e na inovação, na modernização do tecido empresarial e da administração pública, na valorização do território e dos seus recursos, na promoção da saúde, no reforço da coesão e na redução das desigualdades. Só assim será duradouramente sustentável um novo impulso para a convergência com a União Europeia e o objetivo essencial de qualquer boa governação de assegurar finanças públicas equilibradas que este Governo prosseguirá através da exigente trajetória de redução do déficit orçamental e da dívida pública no ciclo desta legislatura, conforme nos comprometemos no nosso programa de Governo. Esta é matéria para a discussão do programa de Governo, que faremos no tempo e no local próprio, perante o órgão de soberania, que detém a competência exclusiva para a sua apreciação, a Assembleia da República.
Mas a estrutura do Governo, hoje empossado, é também já a expressão desta visão estratégica. Daí a centralidade atribuída à cultura, à ciência e à educação como pilares da sociedade do conhecimento. Ou à política do mar, esse enorme manancial de recursos que o país tarda em valorizar devidamente. Ou a dimensão transversal da modernização administrativa, fator-chave do desenvolvimento, para não querer nem poder ser exaustivo. Este Governo nasceu da recusa da ideia de que não haveria alternativa à política que vem sendo prosseguida e a posse por Vossa Excelência, Sr. Presidente, é bem a prova que a democracia é sempre capaz de gerar alternativas. Não viemos, portanto, nem com uma atitude de resignação ante as pretensas fatalidades do destino, seja o destino nacional, seja o destino do projeto europeu, nem para trazer aos portugueses, e sobretudo aos jovens portugueses, palavras inaceitáveis de demissão e desistência, como se não restasse aos nossos jovens qualquer alternativa senão ir procurar lá fora os sonhos que sabe-se lá porquê aqui seria impossível de cumprir. O espírito que anima este Governo é outro e bem diferente. O que desejamos é construir aqui, passo a passo, projeto a projeto, medida a medida, um tempo novo para Portugal e para os portugueses. Um tempo novo. É essa verdadeiramente a nossa ambição. Um tempo novo para a vida das famílias, dos trabalhadores e das empresas. Um tempo novo para a economia e para o emprego. Um tempo novo para o Estado e para os serviços públicos. Um tempo novo para o combate à pobreza e às desigualdades. Um tempo novo para a aposta nas chaves do futuro, a ciência, a educação e a cultura. Um tempo novo, enfim, de oportunidades e de esperança, que assinale de uma vez por todas o reencontro das prioridades da governação com os projetos de vida dos portugueses que têm direito a ser felizes aqui. Houve, ao longo deste tempo, fruto de diversas contingências, mas também por força de um certo discurso político sobre os nossos problemas e a natureza da crise que atravessamos, uma grave degradação dos valores e dos laços que unem a comunidade nacional e que são imprescindíveis para fazer de nós uma sociedade mais coesa e solidária. São falsas, demagógicas e perigosas as dicotomias simplistas que pretendem pôr em confronto os interesses e os direitos de jovens e idosos, de ativos e pensionistas, de empregados e de desempregados, de trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado. Tal como são inaceitáveis, erradas e, além do mais, inconstitucionais, as pretensões que querem pôr em causa os alicerces em que assenta o nosso contrato social, tornado possível pelo nosso regime democrático e que garante a solidariedade entre gerações, em particular no setor público da segurança social, ao mesmo tempo que proporciona a todos o acesso de todos aos serviços públicos, sem os quais não poderá haver uma sociedade mais justa. Para acudir aos verdadeiros problemas, todas as portuguesas e todos os portugueses são necessários. Ninguém é dispensável. Pelo diálogo, pela concertação e pelo compromisso, temos de chegar, a partir dos interesses legítimos das partes, a uma plataforma comum de vontade e mobilização. Este é, portanto, o tempo da reunião. Não é de crispação que Portugal carece, mas sim de serenidade. Não é a altura de salgar as feridas, mas sim de sará-las. O bom conselheiro desta hora não é o despeito ou o desforço, mas a determinação de mobilizar as vontades para vencermos os desafios que temos pela frente. Não progrediremos com radicalizações. A conduta
do 21º Governo Constitucional pautar-se-á, pois, pela moderação. Moderação será o seu programa, realizando uma alternativa à vertigem austeritária que só agravou os problemas económicos, sociais e mesmo orçamentais. Mas será uma alternativa realista, cuidadosa e prudente. E moderada será também a atitude do Governo. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me ainda 2 palavras antes de concluir. A primeira, para dirigir uma cordial saudação democrática ao Primeiro-Ministro cessante, Dr. Pedro Passos Coelho, e a toda a sua equipa. As nossas divergências políticas, naturais e até salutares em democracia, que são bem conhecidas, não me impedem de prestar aqui público reconhecimento à dedicação e esforço empenhados pelo Primeiro-Ministro na sua ação governativa, num período tão crítico e de grandes dificuldades, em prol, estou certo, daquilo que era a sua convicção do interesse nacional. Uma palavra também de sentido agradecimento a todos aqueles, mulheres e homens, que de forma tão generosa aceitaram o meu convite para integrarem o 21º Governo Constitucional. Foi para um projeto entusiasmante que vos convidei, e é com a vossa dedicação e o vosso entusiasmo que conto para que o 21º Governo Constitucional ajude Portugal a triunfar nos desafios do século XXI. É para servir Portugal que aqui estamos. Essa é, aliás, mesmo a única razão de ser Portugal. Muito obrigado.